O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, apresentou seu parecer na manhã desta quinta-feira. Alguns pontos considerados fundamentais para o governo foram retirados. Entre eles, a previsão de mudança do sistema de partição, como é hoje, para a capitalização individual, o corte nos valores do benefício de prestação continuada e a inclusão automática de estados e municípios nas novas regras. Vamos ver o que essas mudanças significam e quais as perspectivas daqui para frente com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. Essas alterações anunciadas pelo deputado Samuel Moreira incluem ainda o item relativo à idade dos trabalhadores rurais, que ele deixou como é hoje, 55 anos para mulheres e 60 para homens, e a redução na idade de aposentadoria das professoras, que ele baixou dos 60 anos propostos pelo governo para 57. Segundo o relator, essas mudanças diminuem um pouco a economia prevista pelo governo e cairia de R$ 1 trilhão para cerca de 800 bilhões em 10 anos. Mas as alterações propostas deixam a PEC um pouco mais razoável para a parcela mais pobre da população, André. Agora, Antônia, e os estados e municípios, como é que ficam depois do relatório do deputado Moreira? Então, eles foram retirados, né? Ele retirou os estados e municípios, mas eles saíram por pressão dos deputados, da maioria dos deputados. Eles não queriam arcar sozinhos com o custo político do arroxo nos mais pobres. De um outro lado, a quase totalidade dos 27 governadores e a maioria dos prefeitos, principalmente das grandes cidades, é a favor de que a reforma aprovada aqui em Brasília seja obrigatória também para os estados e os municípios. Agora, esse ponto vai voltar a ser negociado como emenda a ser apresentada em plenário. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, quer votar a PEC até o fim deste mês de junho ou, no máximo, antes do recesso de julho e vai incluir esse assunto aí de volta. E a capitalização? Bom, a retirada do regime de capitalização puro, proposto pelo ministro Paulo Guedes, mostra a preocupação do relator, de fato, com o futuro do sistema previdenciário brasileiro. A reforma, como foi apresentada pelo governo Bolsonaro, como a única possibilidade de evitar a falência da Previdência, mas a capitalização pura, ela significa a certeza de falência dos futuros aposentados. O único lugar onde ela existe, como foi proposta pelo ministro Guedes, é no Chile, e significou o empobrecimento total dos velhos, cujos benefícios hoje chegam à metade de um salário mínimo local. O sistema é tão injusto com os contribuintes chilenos que levou a uma epidemia de suicídios entre os idosos, André. Sério isso, né? André, eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre a crise econômica. Até agora, a equipe do ministro Paulo Guedes vinha usando a reforma da Previdência como uma panaceia, uma cura geral para os males da economia brasileira. É a mesma estratégia que foi usada pelo governo Temer para aprovar a reforma trabalhista. Assim como não houve redução de desemprego com a reforma trabalhista, não há perspectiva de aumento de investimentos agora. Então, ela não vai resolver o problema econômico. O problema mais grave é que não há no governo um projeto que indique o rumo a ser dado para o país. Não há previsão de investimento na educação, nem na ciência, nem na infraestrutura. Até agora, só há previsão de liquidação do patrimônio público e redução dos investimentos dos bancos públicos, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, entre outros. E nada indica que os bancos privados vão aumentar suas linhas de crédito a juros razoáveis para o empresariado brasileiro. E sem injeção de recursos, financiamento, dinheiro, use o termo que quiser, não há crescimento econômico, André. É preciso saber que não tem milagre em economia. Antônia, muito obrigado pela sua participação aqui no Senado Notícias. Obrigada eu, André.